Boa tarde, estava aqui sem o som, esta tecnologia tem destas coisas. Bem-vindos à quinta edição do Inov Talks. Hoje pretendemos ajudar-vos a perceber de que forma podemos utilizar a tecnologia para melhorar a comunicação interna e externa nas nossas unidades hoteleiras. Não queremos deixar só o papel, deixar os post-its que são colados na agenda ou no ecrã dos computadores das secções. Queremos que a comunicação seja eficaz, que resulte atempadamente. Não pode cair para o chão, não se pode esquecer. Não podemos dar o recado a um dos nossos colegas para que algo aconteça. E esta comunicação tem certamente as vantagens, é isso que iremos perceber hoje. Depois temos também a outra componente da nossa comunicação com os nossos clientes. Como é que a fazemos e como é que a conseguimos fazer melhor? Felizmente a tecnologia tem-nos mostrado que existem formas muito mais rápidas, eficazes e que nos permitem converter mais vendas, ter um melhor serviço e garantir uma maior satisfação dos nossos clientes. Mas não nos vamos alongar com esta introdução, vou desde já apresentar-vos os meus convidados de hoje. Temos presentes na nossa mesa o José Vieira Marques, que é o Head of Partnership and New Markets da InfraSpeak. José, muito obrigada por teres aceito o nosso convite. O José já tem largos anos desta experiência de tecnologia aplicada à hotelaria, já nos cruzámos várias vezes e tivemos já também a oportunidade de falar sobre o tema, iremos aqui aprofundar hoje. Para se juntar a nós, João Freitas, é o Head of Business Development da IGFI. João, muito obrigada por te juntares a nós. Obrigado pelo convite. O nosso passado é um bocadinho mais recente, já foi aqui a Covid que nos apresentou, justamente porque surgiu a necessidade de juntarmos àquilo que nós já temos, tecnologia, soluções que permitam então otimizar esta comunicação. João, começaria então por ti. Ajuda-nos lá a tentar perceber como é que conseguimos comunicar melhor com os clientes e conseguimos obter um ROI, não é? Portanto, nós não precisamos só, ou não temos só que investir, temos também que conseguir ter um retorno disso. Esse retorno nem sempre é financeiro, pode ser apenas reconhecimento social, satisfação do cliente, um cliente fidelizado, mas ninguém melhor que tu neste momento para nos falar um bocadinho sobre esse tema. Sim, por acaso, e pegando até na forma como nos conhecemos, eu e tu, não é? A realidade é que este novo normal trouxe uma novidade na indústria, que é, de repente, nós vemos muitos hotéis independentes, muitas cadeias, a terem que avançar 10 e 15 anos tecnologicamente. Porquê? Porque a grande preocupação de toda a gente hoje em dia está em garantir que realmente as propriedades são seguras, são limpas e que realmente, acima de tudo, os hóspedes se sentem seguros e realmente que marquem, porque obviamente isto é um problema transversal a toda a indústria neste momento, que é nós temos que garantir que realmente temos reservas de uma forma geral. E portanto, o que é que vos trago aqui um bocadinho de insights? É um bocadinho aquilo que tem sido a experiência da IGFI, o que é que nós também temos vindo um bocadinho a fazer, não propriamente num ponto de vista de falarmos só da IGFI, mas daquilo que realmente são algumas das boas práticas de alguns hotéis que eu conheço que estão a fazer. Muito rapidamente, para quem não conhece a IGFI, porque como a Zélia dizia, provavelmente somos os mais novinhos aqui, a IGFI é uma plataforma de comunicação para hotéis, portanto nós somos portugueses, começámos em 2016 e em termos daquilo que é a estrutura da empresa, temos neste momento escritórios em Lisboa e em Barcelona, estamos em 600 propriedades em 15 países e portanto já temos aqui alguma estrutura interessante. Obviamente, sendo nós portugueses, muito do nosso mercado é um mercado ibérico, não é único, mas é muito importante para nós. E, portanto, em Portugal, vou-vos trazer um bocadinho daquilo que é o nosso conhecimento de marcas como a Pestana, como o Yetman, como o Snau, Porto Bay, etc. Portanto, tudo aquilo que eles têm vindo a fazer para realmente irem constantemente melhorando e garantindo este novo normal que é seguro, vamos chamar assim. E, portanto, o que é que é neste momento a jornada ideal de um hóspede? É muito simples, começa por aquilo que é o momento da reserva no website. Portanto, uma das tendências que nós temos assistido de uma forma transversal é que este novo normal trouxe um desinvestimento das principais rotas. Portanto, quando olhamos para a Booking, para a Expedia, vemos que eles realmente neste momento estão um bocadinho menos fortes, não é, estão mais fracos, estão um bocadinho menos fortes, o que faz com que de repente haja aqui uma oportunidade muito interessante ao nível daquilo que é as reservas diretas, que é algo que
todos os hotéis têm uma preocupação, uma forma transversal já há muito tempo, e portanto aquilo que acontece é que cada vez mais nós temos de estar focados em garantir que realmente comunicamos de uma forma eficiente com o hóspede quando ele basicamente vai aos nossos websites, às nossas redes sociais. E portanto o que é que nós temos visto a ver como uma coisa fundamental? É realmente garantir que hoje em dia conseguimos transmitir de uma forma segura tudo aquilo que é, no fundo, a dinâmica do nosso hotel, aquilo que nós estamos a fazer para realmente garantir que as estadias funcionem e que realmente o hóspede está mais seguro no hotel do que na sua própria casa. E, portanto, no caso da iGIFI, muito concretamente, o nosso produto para o website é basicamente um chatbot. Porquê que o chatbot é fundamental? Porque, basicamente, assegura que a nossa equipa, estando a trabalhar remotamente ou não, estando parcialmente a trabalhar ou não, nós conseguimos efetivamente dar respostas a todas as questões do hóspede em tempo real. E, portanto, aquilo que no fundo acaba por acontecer é que a iGIFI automatiza 80% sensivelmente a toda a conversa entre o hóspede e o hotel, e desta forma, no fundo, acabamos por conseguir garantir que todos os hóspedes conseguem ter a sua resposta em tempo real. Obviamente que esta não é só a parte importante de hoje em dia, muito do foco dos hotéis está também naquilo que é o que nós chamamos de during stay, portanto, naquilo que é a comunicação durante a estadia, em que de repente trouxe aqui algumas novidades. A primeira novidade é que realmente o momento do check-in é um momento que realmente está a ser, no fundo, readaptado por toda a gente, por várias razões. Uma delas é o facto de realmente estar numa fila de espera para fazer o check-in, não é uma opção. E aquele momento de entrada no hotel é fundamental para que o hóspede sinta que a sua estadia vai ser realmente segura e tranquila. E, portanto, o que é que nós temos vindo a fazer, nomeadamente com aquilo que é um bocadinho da ajuda da Zélia, é garantir que, no fundo, os hotéis conseguem fazer o seu check-in completamente online. Ou, neste caso, os hóspedes o conseguem fazer. E, portanto, como é que nós fazemos isto? Uma das tendências que nós víamos já do nosso know-how, era que fazer este check-in ou seja, pedir ao hóspede para fazer o seu check-in via e-mail não funcionava muito bem e por várias razões. Uma delas é que é um canal extremamente utilizado e, portanto, aquilo que nós acabamos por trazer de um bocadinho de novidade à indústria foi o facto de fazermos este pedido de formulário de check-in via as principais messaging apps dos clientes, que são elas quais? O WhatsApp, eventualmente o Facebook, o SMS. E, portanto, através destes canais, nós normalmente, aquilo que acabamos por conseguir perceber é que temos uma conversão muito mais alta e, ao mesmo tempo, conseguimos entrar naquilo que é um canal que realmente o hóspede consegue sentir como é um canal pessoal. E, portanto, de repente conseguimos ter aquilo que eu chamo um concierge virtual transversal a um hotel 3 estrelas ou um hotel 5 estrelas. O que é fundamental, porque, na realidade, nós sabemos também que durante a estadia também vai haver muito menos contactos físicos. Ora, quando nós associamos menos contactos físicos, associamos tipicamente também a uma pior experiência, isto era a associação anterior, e também a um menor número de vendas, porque também vai haver menos recomendações. E, portanto, o que é importante também garantir neste pós-envio do formulário e pós-preenchimento? Que nós arranjamos aqui um canal de comunicação direto com o hóspede. Qual é? É o tal WhatsApp. Porquê? Porque na realidade já o usamos anteriormente e, portanto, é uma questão de, no fundo, o otimizarmos da melhor forma. Ora, aquilo que, no fundo, de uma forma disruptiva, nós, a iGIFI, viemos trazer também, é, no fundo, esta segmentação de mensagens aos que estão in-house. E, portanto, o que é possível fazer? Nós sabemos a ocupação mais baixa, queremos aumentar a ticket, sabemos quais são os principais serviços do hotel, então, simplesmente vamos, no fundo, configurar mensagens específicas para vender esses mesmos serviços, que pode ser desde um room service, um pequeno almoço no quarto, que acaba por ser um room service também, uma mesa no restaurante, portanto, todos aqueles são os serviços que são relativamente fáceis a vender e que nós, de alguma forma, conseguimos que o hóspede vá recebendo e interagindo connosco de uma forma simples e concreta, como se tivesse realmente o contacto físico. A partir daí, obviamente, há aqui uma janela de oportunidade brutal, gigante. Há aqui um disclaimer importante. Este produto já estava implementado por várias cadeias em Portugal antes dessa situação do Covid. Obviamente que o Covid acelerou esta digitalização totalmente. E depois,
falando concretamente daquilo que é o momento do check-out, aquilo que acontece no fundo é algo muito semelhante ao momento do check-in. Portanto, aquilo que nós fazemos na IGFI é, pela manhã cedo, do dia de check-out, enviar uma mensagem ao hóspede a perguntar se correu tudo bem, se há algum feedback queira passar e, acima de tudo, a perguntar como é que ele vai fazer o Express Check-out, que na realidade são questões eventualmente ver a sua conta corrente, no fundo conseguir fazer com que realmente o hóspede consiga sair da propriedade sem ter que haver outra vez aquele momento estranho da recepção. O hóspede consegue sair e ainda é possível segmentar uma mensagem a tentar, no fundo, ter uma review nas principais plataformas, seja ela um TripAdvisor ou um Google Hotel Ads, o que seja. Portanto, no fundo, remeter para aquilo que são as plataformas que vão permitir depois também aumentar os diretos e aumentar aquilo que é, no fundo, a performance digital do hotel quando comparado com os seus concorrentes. E, portanto, isto tem sido um bocadinho aquilo que a IGFI tem vindo a fazer e que tem ajudado imensos hotéis, no fundo, a garantir, por um lado, que conseguem ter maiores taxas de ocupação porque não há momentos em com muita gente e, por outro, também aquilo que é a comunicação com o hóspede é muito eficiente. Quando nós falamos, por exemplo, do nosso chatbot do website, rapidamente um hotel individual consegue fazer 5, 10 mil euros por mês só pelo facto de o ter lá a responder 24/7, o que acaba por ser uma enorme ajuda àquilo que é a equipa de reservas. E quando às vezes são hotéis individuais mais pequenos e nem existe essa equipa de reservas, uma enorme ajuda operacional ao diretor de operações, que é a mesma pessoa que está na recepção e que é a mesma pessoa que de repente vai tratar também da contabilidade. Zélia, era um bocadinho isto que eu vinha trazer. O que é que achaste? Estava a dizer que acho que isto levanta uma série de questões para quem nos está a ouvir, porque este receio que os nossos hóspedes têm é comum a qualquer unidade hoteleira e é com isso que eles têm que lidar. E, portanto, acho que esse é o primeiro desafio de como é que nós vamos colmatar esse receio e fazê-los efetivamente vir para as nossas unidades hoteleiras. Acho que é o maior argumento de venda neste momento que temos, é a segurança que conseguimos transmitir. E o facto de termos esta tecnologia do nosso lado, parece-me, e eu quando conheci a sua solução fiquei fã, acho que faz todo o sentido que assim seja, mas se calhar já iremos falar um bocadinho mais, temos depois aqui umas questões também que o público colocou, Claro. Algumas que eu também tenho. Vamos só pedir aqui ao José que partilhe connosco a sua experiência. Ele trabalha numa área mais de comunicação interna, apesar de também, ao longo do seu percurso, ter também tido um pezinho nesta comunicação mais externa com os clientes, mas a segurança não acaba na nossa venda ao cliente e na relação com o cliente, há depois uma segurança interna que nós devemos garantir. E obviamente que a questão da segurança é levantada pela questão do Covid, mas eu também queria salvaguardar aqui a outra questão, que é a eficácia, a eficiência com que a comunicação circula entre as secções e conseguirmos ter respostas mais rápidas. Não temos aquela situação de o cliente de manhã passou na recepção e disse que tinha, sei lá, um chuveiro partido, foi para a piscina, quando voltou o chuveiro continuava e ninguém sabe se já foi informado o técnico de manutenção, se não foi. Bom, poderia dar aqui uma série de exemplos, mas José, farás esse trabalho melhor que eu. Tens o microfone desligado também? Já está. Okay, muito bem. Boa, então antes de mais, muito obrigado mais uma vez pelo... Nós é que agradecemos. Vou fazer uma breve introdução sobre a InfraSpeak. A InfraSpeak já é uma empresa que já tem alguma dimensão. Portanto, nós começámos na prática em 2012, entretanto o negócio começou a crescer exponencialmente mais ou menos em 2015. E apesar de, digamos, o nosso negócio ser transversal, se pensarmos que, no fundo, qualquer edifício necessita de algum tipo de manutenção, portanto, e sendo nós uma empresa que desenvolveu um software específico para a manutenção de edifícios, temos aqui um leque potencial gigantesco de clientes. De qualquer forma, muito rapidamente identificamos que, de facto, o mercado hoteleiro era um dos nossos mercados preferenciais e, hoje em dia, cerca de 35% dos nossos clientes são hotéis. Na prática, o que é que nós fazemos? Nós já estamos a trabalhar em mais de 300 hotéis, a maior parte deles estão distribuídos em Portugal e Brasil ainda. E basicamente nós começamos com um software, uma ferramenta muito direcionada para a operação hoteleira e também muito focada, digamos, na área da manutenção e de housekeeping.
Portanto, é uma ferramenta extremamente fácil. Nós temos 3 interfaces distintos. Temos uma interface que, enfim, não vou estar aqui a mostrar, mas basicamente é uma interface que nós chamamos de uma interface de reporte de problemas, que na prática é hoje em dia utilizado por qualquer área do hotel, que não, obviamente, a área de manutenção. Estamos a falar da recepção, F&B, housekeeping, limpeza, enfim. No fundo, sempre que há um determinado problema, em vez de acontecer o que acontece na maior parte ainda nos dias de hoje nos hotéis, que é haver um telefonema, haver um SMS, um WhatsApp do problema, basicamente estas entidades abrem esta interface e reportam o problema, dizem onde é que está, dizem qual é o problema, está tudo tipificado, podem anexar uma fotografia, um comentário, e quando fazem, no fundo, enviar, no segundo seguinte, o responsável pela manutenção ou, digamos, a sua equipa técnica tem acesso a esse problema e pode, de facto, intervir na hora. Temos aqui alguns casos onde, através da nossa API, conseguimos, de facto, ligar isto a aplicações que existem para os hóspedes, e poderá ser feito, por exemplo, com a iGiffy, em que os próprios hóspedes também podem reportar problemas diretamente através da plataforma da iGiffy e nós recebemos o problema do nosso lado e depois desencadeamos, no fundo, todo o processo. E também, aqui, digamos, a integração também com PMS, como a InnoVS, também é bastante importante, porque, obviamente, permite-nos ter aqui um trabalho mais profundo na integração com as equipas de limpeza, para libertar quartos, enfim, e afins. Depois temos também uma interface para as equipas técnicas, basicamente estão no terreno a fazer o seu trabalho, quer em termos de manutenção preventiva, quer em termos de manutenção corretiva. Portanto, é tudo registado em tempo real na aplicação. E depois, por fim, temos o interface de gestor, onde, no fundo, o gestor da operação consegue ter acesso em tempo real a tudo o que está a acontecer e consegue ter também em tempo real um conjunto de indicadores sobre performance, custos, enfim, que lhes permite, obviamente, tomar um conjunto de decisões mais sustentadas. O que nós fazemos na nossa plataforma, no fundo, pretende interligar todos os intervenientes neste ecossistema. Em primeiro lugar, apesar de estarmos aqui, obviamente, isto a ser transversal, estamos aqui, um dos temas, o tema desta conversa, a administração da comunicação interna, no nosso caso, nos hotéis, nós estamos muito, como referi, estamos muito a incidir sobre a manutenção e sobre o housekeeping, mas no fundo queremos integrar toda a equipa do hotel. Obviamente, depois, na nossa plataforma estão mapeados todos os edifícios que fazem parte de uma unidade hoteleira, todos os ativos, estamos a falar desde ar-condicionados, chillers, câmaras frigoríficas, tudo é mapeado na plataforma, que depois, normalmente, nós colocamos etiquetas NFC em cada um destes ativos ou localizações para acelerar o trabalho dos técnicos e também para garantir que, de facto, eles estiveram no local a resolver um determinado tipo de problema. Temos também já cada vez mais clientes a colocar sensores para, imaginemos no caso dos hotéis que é necessário identificar, por exemplo, o pH da água de uma piscina, em que tipicamente existe uma rotina que é necessário ir uma vez ao dia ou várias vezes ao dia recolher essa informação. Nós, de facto, já existem sensores que permitem recolher essa informação em tempo real para que evitar que, obviamente, exista uma pessoa que tenha que fazer esse trabalho manual e também para que consigamos saber em tempo real sempre que há um determinado parâmetro que foge do máximo e do mínimo. Teoricamente há aqui um incidente para resolver, então o nosso sistema gera uma avaria automática que depois vai para a equipa técnica ver o que é que se passa, porque o que acontece é que na maior parte dos casos a identificação de problemas é reativa, o que significa que se há um determinado equipamento que para 2, 3, 4 horas, obviamente pode ter um custo elevado para o hotel. Toda esta informação depois vai parar, no fundo, aos equipamentos dos técnicos, que, ao fazer o registro das suas atividades diárias, vai dar origem a dados e, portanto, através dos dados é que nós conseguimos, de facto, fazer uma gestão melhor da operação. Apenas para terem uma noção, nós hoje em dia temos cerca de 6 mil técnicos a utilizarem o software todos os dias. Estes 6 mil técnicos estão a fazer gestão mais ou menos de 60 mil edifícios e dentro destes 60 mil edifícios temos cerca de 800 mil ativos já a serem geridos através da nossa plataforma. Enfim, temos muitas marcas diferentes, trabalhamos com diferentes setores de atividade. Em termos hoteleiros, enfim, em Portugal estamos a trabalhar com, enfim, as principais marcas, como Vila Galé, Dom Pedro, temos com os três Intercontinental, temos com alguns Sheraton, enfim, com a DHM, temos bastantes clientes, como vos disse, mais de 300. E no âmbito, no fundo, do tema deste webinar,
Acho que é importante nós percebemos que, obviamente, a InfraSpeak surgiu por um conjunto digamos, de razões, mas uma delas, que tem especificamente a ver com o tema deste webinar, tem a ver com o facto de que, na altura, foi feito um estudo de mercado, mais ou menos entre cerca de 2014, e identificámos que, em termos globais, não nos hotéis, mas nos hotéis, isto acontece seguramente, que mais de 70% dos hotéis ainda utilizam no dia de hoje papel e Excel para fazer a gestão da sua operação. Okay? O que é que isso significa? Significa que as equipas consomem demasiado tempo em trabalho administrativo, e em trabalho administrativo estamos a falar do planeamento do trabalho das equipas técnicas, estamos a falar digamos, do report do trabalho diário de cada um dos técnicos, e estamos a falar também do report que depois é preciso fazer, semanalmente ou mensalmente, para a administração dos hotéis, e portanto, com a nossa tecnologia, a partir do momento em que os técnicos vão registrando o que estão a fazer, tudo está a ser feito, construído de forma automática, todos os reportes, todos os indicadores, e portanto, poupa-se aqui de facto imenso tempo em termos de trabalho. Outra questão que acontecia também quando se utilizava papel é que muitas vezes os técnicos preenchiam o papel e depois entregavam, não sabiam onde estava o papel, depois muitas vezes colocavam, enfim, a sua letra e não se percebe a letra, e portanto, obviamente, que inerente à atuação de papel, há aqui muita informação que se perdia ou não se percebia. A informação não circulava em tempo real, o que acontece na maior parte, enfim, dos casos quando se utiliza papel é que os reportes diários vão sendo feitos, mas depois, quando alguém tem tempo, é que vai sair no sistema, ou no Excel, neste caso, e, portanto, perde-se, obviamente, o acesso à informação real, vital para a tomada de decisões, atempadamente. E, obviamente, que isto tem impacto na comunicação entre as equipas, porque, obviamente, quando temos várias equipas dentro de um hotel a reportar problemas especificamente para a manutenção e housekeeping, é necessário que o canal de comunicação seja bastante fácil, acessível por todos, em tempo real, e, portanto, utilizando papel e Excel, de facto, tem estas limitações. E, portanto, tudo isto, obviamente, limita a tomada de decisões baseada em dados factos. No fundo, é isso que nós pretendemos dar aos nossos clientes. Porquê é que é importante esta transição da comunicação digital entre equipas? Obviamente, já falámos para termos informação em tempo real, para que consigamos, de facto, fazer um tracking de todas as ações passadas, presentes ou futuras que foram feitas em determinado equipamento, quarto, localização, o que for. Que é outra questão que acontece, é que imaginemos que muda um técnico, vai fazer a reparação de um determinado equipamento, e, portanto, normalmente ele não tem acesso em tempo real do que é que foi feito, foi substituir uma peça, quem é que esteve lá a fazer essa intervenção, e, portanto, consegue fazer tudo através da nossa plataforma. Obviamente, estando tudo na cloud, também conseguimos disponibilizar isto a qualquer pessoa e em qualquer lugar. A questão dos custos, e a questão é, enfim, esta questão também é ecológica de não se utilizar papel, que acho que é outra das questões de fundo aqui, de facto, na desmaterialização do processo de comunicação. E por fim, agora também, desde março, obviamente que aqui a questão do Covid também tem sido importante, porque obviamente quando estamos a tirar o papel do processo, é menos um elemento que circula de mãos em mãos e, portanto, digamos, sempre é mais uma segurança extra, digamos assim, para que, digamos, o vírus não se propague. Portanto, em termos gerais, é isto que a InfraSpeak faz, e em termos da comunicação digital entre equipas, nomeadamente, especificamente entre a manutenção e o housekeeping, é aí que estamos a focar, no fundo, os nossos esforços. Muito bem. Obrigada, José. Bom, então temos aqui tanta coisa que eu nem sabemos por onde é que devemos de começar. Há aqui uma questão que se levanta que é, isto é tudo muito bonito, não é? E eu agora vou fazer um bocadinho de advogada do diabo, não é? Que é o que os hoteleiros dizem. Isso é tudo muito bonito. Mas, e não entrando aqui em valores, não é? Mas o comentário é sempre quanto é que isso custa, e nós obviamente queremos, não vamos focar-nos nisso, até porque depois cada projeto é um projeto. O que é importante passarmos aqui é qual é o retorno. Como é que nós, na prática, conseguimos fazer os hoteleiros entender que tempo é dinheiro? Porque o José disse muito bem, é tempo que se perde a preencher folhas de Excel, são erros que acontecem, às vezes temos técnicos a fazer o mesmo trabalho 2 vezes, se calhar temos pessoas nas reservas a responder à mesma reserva 2 vezes, e eu acho que isto é importante as pessoas pararem, não é? Olharem para a sua operação, para os seus processos e tentarem perceber qual é efetivamente o retorno disto. Mas eu gostaria que vocês me respondessem a isso. Qual é a vossa visão? Até porque estão de fora, é mais fácil. Como é que isto funciona? Porque, e deixem-me só acrescentar mais um pormenor, que é,
Os hotéis já têm infraestrutura. Já têm as piscinas, como o José falou, e podem ter sensores, já têm todos os seus processos de reservas. Como é que isto se consegue conciliar? Porque os equipamentos podem não estar adequados às integrações com as vossas soluções, ou as pessoas podem não ter as competências para utilizar este tipo de soluções. Bom, acho que a questão é mesmo essa, qual é o retorno e não o custo, porque obviamente temos de estar a falar de uma solução que pode custar 500, 1000, 1500 euros mês, mas de facto se o retorno for elevado, portanto é uma questão de, não podemos olhar para o valor assim, de forma isolada. No caso específico da InfraSpeak, nós temos uma série de mecanismos para quantificar de facto estas poupanças que nós conseguimos gerar junto das unidades hoteleiras, mas obviamente estamos aqui a falar de poupanças de tempo que as pessoas utilizam para desempenhar um conjunto de atividades, desde, enfim, como referi há bocadinho, carga administrativa, desde no fundo um conjunto, digamos, de rotinas que são feitas atualmente de forma manual que nós conseguimos automatizar, poupanças em chamadas, em e-mails, em reuniões. No fundo, temos aqui um conjunto, digamos, de informação que nós conseguimos recolher e, obviamente, fazer uma estimativa de acordo, enfim, com o custo da mão de obra e mesmo do papel, o que for, uma estimativa de qual será o retorno de investimento por hotel ou por cadeia hoteleira. E, portanto, eu diria que, tendo em conta a quantidade de hotéis que nós já temos, eu diria que nós estamos a gerar retorno no investimento, senão não havia investimento numa solução como a nossa. Claro. Eu costumo dizer que, quando as pessoas me colocam esse tipo de questão, na verdade depois também nós comercializamos tecnologia, não é? E o que eu costumo dizer é, consegue fazer o trabalho todo sozinho ou vai ter que contratar uma pessoa adicional para garantir que essas tarefas são concretizadas? E muitas das vezes sim, e portanto aí esse é logo um argumento, que é uma pessoa que custa mais X, e dou sempre o exemplo do ordenado mínimo, que representa o dobro em impostos e seguros e por aí fora. E, portanto, a tecnologia fica garantidamente mais barata, não só porque não tem férias, não tem folgas, não dorme, não fica doente, não vai... E, portanto, aí há logo um retorno que eu acho que é facilmente quantificável. Deixa-me só acrescentar, por exemplo, agora por causa de um caso recente que me lembrei. Nós tivemos há pouco tempo um cliente de hotel que agora houve uma fuga de água que não foi identificada, enfim, atempadamente e de facto... Portanto, este nosso cliente não tinha nenhum software que conseguisse fazer este controle automático e, portanto, só se apercebeu isso depois quando chegou a conta de água. E, portanto, isto é apenas mais um exemplo que se nós conseguirmos, de facto, controlar este tipo, digamos, de mediações, por exemplo, seja água, luz, eletricidade, pH, o que for, não interessa, temperaturas das câmaras frigoríficas, nós conseguimos, de facto, em tempo real, identificar que está, neste caso concreto, estava a haver uma fuga, para que os técnicos ou quem de direito fosse lá imediatamente resolver a questão e não houvesse de facto este custo enorme no final do mês. Claro que sim. E portanto aqui mais um exemplo, de facto nós conseguimos, não é tanto só uma questão também de poupança de mão de obra, mas também o custo de ter, digamos, de não controlar efetivamente um determinado equipamento pode ser elevado. Sim, no nosso caso é também uma questão de efetividade, que é, a questão aqui é, eu conto sempre a história, que é, se calhar há 15 anos atrás, os e-mails eram, no fundo, o contacto preferencial. Antes ainda havia o telefone. E de repente assistimos em 10 anos toda a gente querer comunicar pelo WhatsApp, Facebook, SMS e bem, as Jotas. Exatamente, não há dúvidas que é mais rápido. Ora, eu até pego um bocadinho que tu estavas a dizer, que é, muitos hotéis com que nós, na altura, começámos a trabalhar no início da iGIFI, aquilo que acontecia é que nós tínhamos que habituar a equipa que uma mensagem no Facebook era para ser respondida no Facebook, não era para ser respondida no e-mail das reservas, em que o cliente é que tinha que remeter para lá o pedido de mensagem. Isto era a primeira coisa que era, efetivamente, em termos de eficiência, era uma desgraça, não é? Portanto, de repente tínhamos a mesma pessoa que respondeu no Facebook, vai responder no e-mail, exatamente a mesma coisa. Portanto, há perguntas simples como: a que horas é o check-in? Ou tens disponibilidade para o dia XYZ, que além de estar disponível online, o trabalho é exatamente mostrar-me numa plataforma ou noutra. E porquê que os hotéis, na realidade, não começaram a criar mais canais ou estar nos canais que os hóspedes realmente queriam? Porque efetivamente não tinham os recursos para isso. Era um bocadinho que tu estava a dizer, que é,
quer dizer, a partir do momento em que nós abrimos outros canais, se não tivermos automatização, de repente temos o risco de termos a nossa equipa a responder a muitas questões diferentes em vários sítios e ninguém se entende. E, portanto, onde é que a IGF também consegue entrar mais? Além desta componente de automatização que é muito importante, que é, nós na IGF acreditamos que as pessoas têm que ser respondidas também com pessoas. Aqui a questão é, nós queremos que a nossa equipa da recepção ou da nossa equipa de reservas responda a questões complexas, que precisem de personalização, que precisem de um bocadinho de carinho, que é saber disponibilidade, saber algo específico, alguém que tenha um pedido muito, sei lá, por exemplo, quero uma cama adicional com X características ou que quer saber algum problema em termos de pequeno almoço sobre a alimentação. E são coisas que normalmente a equipa precisa interagir. Agora, responder a perguntas de check-in, check-out, a piscina onde é que é, como é que fica, como é que funciona e por outras tantas questões do género, não fazem muito sentido, porque é um desperdício de recursos. E é o que tu dizes, mesmo que haja salários mínimos, de repente temos ali o nosso salário mínimo a desperdiçar 1 hora do seu dia a responder a coisas completamente banais. Ou seja, além de ter aqui a componente de automatização, que é muito importante em termos de mensurar, porque permite perceber exatamente quantas horas é que se está a poupar de cada pessoa, também isso obviamente converte em reservas e em termos de pedidos durante a estadia, o que é obviamente muito interessante, porque implica que ninguém esteja a fazer aquele trabalho, mas depois também tem a capacidade de mensurar a própria equipa e saber quando as conversas passam, por exemplo, do chatbot para a equipa, quem é que está a responder ao quê, quem é que está a converter mais, quem é que os hóspedes acham e sentem que é mais simpático, menos simpático, mais empático ou não, porque a realidade é que como cada utilizador no fundo do hotel tem o seu próprio login, nós vamos conseguir ter estas métricas todas. E, portanto, ao final do dia, além de nos dar aqui um ROI muito positivo por causa da automatização toda, vai-nos permitir perceber exatamente qual é o impacto de cada canal e cada pessoa da nossa equipa. E, portanto, isso representa muito dinheiro também, não é? E, na realidade, também vai permitir que quem está a responder tenha mais tempo para responder, porque, na realidade, não está a perder tempo a responder aquelas coisas mais simples, e que consiga responder com mais atenção, com mais carinho, com mais disponibilidade e consiga converter mais venda, que consiga fazer os upsells ou que consiga vender qualquer outro serviço adicional, não é? E, portanto, acho que o Rui depois está aqui. Exato, dou-te um exemplo básico, que é alguém que faz uma pergunta se tens disponibilidade para daqui a 2 dias. Ok, uma pergunta legítima. A questão é, tu como agente não tens informação suficiente para dar o que é que seja. Porque pode ser 2 dias, mas para 10 pessoas, pode ser para uma pessoa, pode ser um quarto com uma criança, pode ser para uma suíte ou não. E, portanto, de repente vamos ter que fazer a pergunta. Ok, mas para quantas pessoas? Mas qual é mesmo o dia de check-out? Ok, então vai sair a X horas e no X dia. E, portanto, todo este processo, quer dizer, já perdemos aqui horas, não é? E, portanto, o instantâneo implica literalmente instantâneo. E é isso que realmente os hóspedes querem cada vez mais. Por estar a falar em instantâneo, uma das questões que nos foi colocada tem a ver com isso. Qual é o tempo de resposta que acham que os clientes, se calhar mais para o João, o José talvez não tenha tanta sensibilidade neste tema, mas o que é um tempo ótimo de resposta? É ao mesmo tempo que demorarias a fazer uma chamada telefónica. E, portanto, eu vou-vos dar um exemplo muito simpático e muito engraçado, que nada tem a ver com a hotelaria, mas que é perto. Terça-feira estava em Lisboa e queria ir almoçar fora. A primeira reação que fiz foi ir ao Facebook do restaurante que eu já conhecia e liguei para o restaurante. Ninguém me atendeu, era muito cedo. Passado 1 minuto, eu mandei uma mensagem no Facebook a dizer que queria marcar uma mesa para 2 pessoas às X da tarde. E recebo a resposta, passado 1 minuto e meio, a dizer mesa marcada, João, muito obrigado. E, portanto, a minha reação foi, estes tipos são bestiais. Porquê? Porque não atenderam o telefone, porque se calhar não estavam lá, e lá está, é tal dificuldade hoje de alguns hotéis não estarem totalmente a trabalhar, mas de repente, naquilo que é a mensagem instantânea, foi perfeito. E, portanto, o mesmo minuto e meio que eu teria provavelmente investido a ligar para o hotel, eu recebi a resposta. Agora, claro que 1 minuto e meio é o que é, não é essa a questão. Agora, eu diria que tudo que é o razoável, e portanto que não dá a possibilidade, no momento da reserva, de o hóspede começar a ver 3 ou 4 ou 5 hotéis. Porque a questão é, quantas mais mensagens ele mandar e mais tentativas de ofertas tiver, no fundo, a maior a probabilidade de converter connosco. E, portanto, o mais simpático e o mais rápido converte. Portanto, eu diria que não há propriamente uma timeline perfeita, é o mais rapidamente possível. Ou, quando não é possível, dizer ao hóspede porque é que não é possível. Não há ninguém a trabalhar à noite, é avisar. Cada timeline tem um determinado timing, cada canal tem um determinado timing associado, não é? Alguém quando recebe um mail, não espera que se receba uma resposta passada 1 minuto, não é? Mas exatamente. No WhatsApp ou no chatbot, se calhar é diferente. Exatamente. Claro que sim.
Bom, José, há pouco falaste em controle de staff, em sensores que ficam espalhados pela unidade hoteleira, controla as pessoas. Fala-nos lá um bocadinho disso. Até porque assim vou-te lançar outra provocação. Os sensores não são para controlar as pessoas, são para controlar equipamentos, que é diferente. Ok. No fundo, até nós lançámos esse projeto, já tínhamos, enfim, já andava a ser pensado há algum tempo, e há cerca de um mês, em princípio, lançou o que nós chamamos a IoT Store, que no fundo é um marketplace onde nós reunimos um conjunto de parceiros na área de IoT, de sensores inteligentes, que permitem que, neste caso, particulares hotéis, consigamos automatizar um conjunto de processos manuais e consigamos, de facto, encurtar o timing em que identificamos uma determinada anomalia. Estamos a falar de coisas simples, desde contagens de água, eletricidade, gás, temperatura de quartos, de salas de reuniões, de salas de congressos, na própria recepção, a qualidade do ar, do CO2, depois se caminharmos temos também a questão do pH das piscinas, temos que caminhar para as cozinhas, para as câmaras frigoríficas. Imaginemos que, obviamente, que unidades hoteleiras têm câmaras frigoríficas, enfim, de alguma dimensão, e, portanto, se existe algum problema que não é identificado rapidamente, mais uma vez a comida fica toda estragada, não é? E, portanto, são este tipo de sensores que nós colocamos. Obviamente também é possível colocar, temos também alguns clientes, não na área hoteleira, que têm sensores para identificar se há pessoas, enfim, no espaço ou não. Até muitas vezes para otimizar a questão do ar-condicionado, mas não temos sensores para controlar pessoas. Portanto, ok, vou passar a bola antes da provocação, João. E estes sensores podem ser utilizados para identificar clientes a passar em determinadas zonas da unidade hoteleira e disputar algum tipo de ação, alguma comunicação, uma promoção, um convite? Eu respondo da forma oficiosamente, é caso a caso, honestamente. Ou seja, eu diria que não é o core da forma como temos montada a solução, ainda que haja claramente essa possibilidade muito em breve, seja com a questão dos próprios dispositivos, neste caso acabam por ser dispositivos de manutenção, vamos chamar assim, quer com o próprio Wi-Fi, portanto, há aqui várias possibilidades. Eu diria que é tudo uma questão de desenvolvimento. Eu acho que na realidade hoje em dia ainda estamos, não é a IGV, nós, hotéis em Portugal, ainda estamos na fase em que estamos nos primeiros baby steps, que é perceber primeiro o que é que nós vamos comunicar e quando. E, portanto, os primeiros baby steps é, se calhar, perceber quantas mensagens vamos mandar durante o nosso dia, quantas campanhas vamos fazer e o que é que vamos comunicar. E, tipicamente, os hotéis, quando começam a trabalhar com este tipo de automatização, começa o processo mais simples, que é, sabem o dia de check-out, sabem o dia de check-in, vamos enviar uma campanha ou duas durante este dia, com pouco push inteligente. Para quê? Para perceber se o nosso cliente se adapta ou não, se a mensagem está a passar da maneira certa ou não, e também, ao mesmo tempo, não fazer só push para fazer vendas, porque por vezes quem tem, por exemplo, um pôr do sol maravilhoso pode simplesmente querer dizer ao hóspede, olha, aproveita o pôr do sol às 9 da noite, que é excelente. E, portanto, eu diria que oficialmente a resposta seria não, oficialmente aqui a resposta é sim, é possível, tudo tem a ver com aquilo que é o objetivo de fazer. E agora vou introduzir a provocação, até porque é uma das questões colocadas por um dos nossos telespectadores. Isto é tudo muito bonito, não é? Andamos aqui a comunicar, utilizar soluções. E onde é que entra a segurança disto? E onde é que entra o cumprimento do RGPD, utilizando aqui a referência do nosso telespectador? Bom, eu penso que seja, e tenho alguma certeza daquilo que vou dizer, mas é mais crítico na comunicação externa, porque estamos a falar de contactos e dados pessoais dos nossos clientes, mas também existe aqui algum risco na comunicação interna. Quanto mais não seja alguma informação sobre os hóspedes que passe entre departamentos, por algum motivo, ou até mesmo de funcionários, não é? Porque há o tal controle de utilização da aplicação, do controle das tais passagens, daí a minha preocupação há bocadinho, José, de controlar a passagem nesses pontos. Qual é a vossa opinião relativamente a este enquadramento? Okay? Ou seja, esta comunicação desmaterializada tem riscos? Quais são os riscos? Como é que se contornam? O que é que podemos fazer para garantir que continuamos a cumprir com a legislação em vigor, da proteção de dados, mas também com a segurança da informação, não só dos hóspedes, mas da própria unidade hoteleira? José, se calhar começaria por ti.
Sem problema nenhum. Bom, certamente que o João tem mais a responder nesta área. Porque, obviamente, o RGPD está mais relacionado com a questão da comunicação com os hóspedes do que entre as equipas. Nós, especificamente, ainda não temos, obviamente, quando estamos integrados com o PMS, já circula aqui alguma comunicação dos hóspedes, mas é uma comunicação muito básica. Mas diria que na maior parte dos casos não circula. E, portanto, mesmo assim, a informação que circula sobre os utilizadores da aplicação, no fundo, são as pessoas que trabalham no hotel. Nós ali basicamente temos o nome, temos enfim, a função dessa pessoa e podemos eventualmente ter os horários dos turnos e a especialidade, e portanto não temos mais informação nenhuma. E portanto, as pessoas quando obviamente utilizam este sistema internamente, isto é como quando nós temos o nosso ERP ou CRM, é exatamente igual. Portanto, os utilizadores de uma empresa utilizam, têm o seu nome e há uma informação, mas eu creio que, enfim, e nós nunca temos nenhuma questão sobre essa, o RGPD não abrange este tipo, digamos, de informação pessoal. Em termos de... Do teu lado a coisa é um bocadinho mais sensível. Sim, são dois produtos diferentes, lá está. Naquilo que é o momento da reserva no website, não é? E portanto, quando alguém interage, só há um possível momento de RGPD, ou que poderia haver uma questão, que é quando o hóspede não tem uma resposta imediata e precisa ser interagido. Portanto, em termos de mecanismo, aquilo que funciona é, vamos imaginar, o chatbot não tem a resposta para um determinado assunto, e portanto aquilo que o chatbot faz automaticamente é perguntar se o hóspede quer deixar ali o seu e-mail para ser contactado posteriormente. E portanto, como é uma questão de opt-in clara por parte do hóspede, é salvaguardada. Em termos de gestão de dados, naquilo que é o contrato de gestão da IGFI, basicamente os dados são responsabilidade do hotel, não podem ser tratados, não podem ser partilhados, portanto é totalmente confidencial, portanto em relação a essa parte, acho que já está mais ou menos respondida, portanto não temos qualquer tipo de questão, porque os dados na realidade não são nossos, nem podem ser geridos, partilhados, nem nada do género por nós. Portanto, o importante nós temos aqui que salvaguardar ou alertar é que os hotéis devem sempre recorrer a empresas que consigam garantir isso, não é? Sem dúvida, sem dúvida. A questão aqui é sempre essa. E se calhar até passamos agora para a segunda questão, que é, ok, como é que nós vamos comunicar com o hóspede quando ele está in-house? A primeira coisa que nós fazemos é, quando o hóspede faz a reserva, há claramente o consentimento de que vai receber pelo menos um e-mail ou uma mensagem ou o que seja, a dizer, olha, vais receber isto para fazer o teu online check-in. Portanto, por aí está resolvido. E naquele momento que é do online check-in ou da chegada à recepção naqueles hotéis, porque lá está, uma parte aqui muito importante e mais um disclaimer é, nós vamos ter o maior número possível de pessoas a fazer o seu online check-in. Mas nós sabemos que vai continuar a haver pessoas com 60, 70, 80 anos que vão continuar a ir a hotéis e que continuam a não ser digitais. E essas são as pessoas que continuam a ser valorizadas da mesma maneira. E, portanto, aquilo que acontece é, nesse mesmo momento do check-in, seja ele online ou não, temos que pedir autorização para que, no fundo, o hóspede aceite os termos e as condições, em que nesses termos e condições colocamos o que é que vamos fazer com o número dele, quando é que vamos segmentar potenciais campanhas e porquê e como, e também, obviamente, onde é que os dados vão ser armazenados e de que forma vão ser geridos. E, portanto, lá está, a partir do momento em que o hóspede aceita essa questão dos termos e condições, está particularmente, portanto, o hotel está salvaguardado e o RGPD está cumprido. Agora, aquilo que depois nós na IGFI não fazemos é andar o ano inteiro, no fundo, a segmentar mensagens para o hóspede se ele não tiver dado consentimento para isso. Portanto, aqui a questão importante é, tem que haver um mecanismo de opt-out, e portanto o opt-out é a qualquer momento, se o hóspede quiser deixar de parar a receber uma mensagem, é só dizer stop, parar, o que seja, e o mecanismo automaticamente para a automatização. E, portanto, estamos aqui salvaguardados. Há claros momentos de opt-in, opt-out, está claramente também descrito onde é que os dados vão ficar armazenados e por quem vão ser geridos e qual vai ser a sua utilização. E, portanto, em termos de RGPD estamos bem. Tocaste numa questão que há pouco cheguei a abordar, mas que se calhar agora podíamos explorar um pouco mais. Tu disseste que vamos continuar a ter hóspedes com 60 e 70 e isso é um problema. No caso da utilização da comunicação interna, temos exatamente o mesmo problema. Temos pessoas com alguma idade, já não são bem os 60 em princípio, se bem que eu, nos meus tempos de hoteleira, cheguei a ter um recepcionista com 74 anos e que era impecável. Eu só tinha que dizer onde é que ele carregava e ele fazia as tarefas todas. Também conheço alguns. Mas não acontece isto em todas as unidades hoteleiras e temos algumas unidades hoteleiras com o staff já um pouco, desculpem o termo, envelhecido e que não está de todo familiarizado com esta questão das tecnologias. E, portanto, ir reparar qualquer coisa a um quarto ou uma infraestrutura comum do hotel
e ter que utilizar, saber que tem que ir ao telefone ou a um tablet, verificar se tem alguma coisa para arranjar e depois tem que lá escrever o que é que fez e quanto tempo é que demorou e que peças é que utilizou, porque se depois não for corretamente utilizada, os dados para nada servem. Como é que nós gerimos isto, José? Olha, primeiro deixa-me só fazer um comentário, assim, de acordo com a nossa experiência, apesar de teoricamente as pessoas mais velhas poderem ser mais resistentes à implementação de novas soluções, na prática acho que isto é muito misturado. E, portanto, depende muito do perfil das pessoas. Nós temos pessoas mais velhas que são super abertas e percebem o valor acrescentado. Acima de tudo, a grande dificuldade aqui, ou o que nós temos que conseguir fazer é mostrar às pessoas que vão mudar os seus processos de trabalho que o novo processo de trabalho lhes traz valor acrescentado. E a partir do momento em que conseguimos fazer isso, mesmo as pessoas mais resistentes, acho que acabam por abraçar, digamos, esta implementação. Sendo também honesto, é natural que no início, como estamos a mudar processos de trabalho, é natural que no início haja sempre mais resistência, mas uma das particularidades, uma das coisas que de facto nos diferencia, apesar de ser um bocadinho abstrato, nos diferencia face à concorrência, é de facto a usabilidade do nosso software é brutal. Isto foi tudo pensado para os técnicos, para quem executa o trabalho. Portanto, um dos fundadores, portanto, o Luís, a família dele, enfim, tem um negócio nesta área, na área da manutenção. E, portanto, o que nós sempre tivemos focados foi, vamos dar aqui uma ferramenta com botões grandes, tudo muito simples, onde as pessoas, de facto, não é difícil. E para teres uma ideia, nós conseguimos meter uma equipa a trabalhar em 2 dias, em termos de manutenção corretiva. Depois a preventiva, nós temos que carregar planos de manutenção, é tudo um bocadinho mais complexo. Mas a resistência de facto é baixa e depois a partir do momento em que as pessoas veem que entre estar a restar no papel ou estarem a restar num telefone, por exemplo, as pessoas não têm telefone, passam a ter telefone que é giro. Depois não têm que andar a fazer reportes ao final do dia porque aquilo faz tudo automaticamente. Portanto, os benefícios são óbvios e eu diria que as resistências desaparecem com alguma rapidez. Ajuda se estiver por trás uma boa envolvência dos quadros superiores, não é? Portanto, isto tem que ser uma mudança cultural. Eu acho que qualquer projeto, não é? Se não se o endorsement da parte superior. Infelizmente às vezes encontram-se, não é? José, e com os clientes? É porque os empregados nós podemos, entre aspas, obrigar, não é? Agora, aos clientes é mais difícil. Como é que contornamos isto? José ou João? Acho que é para mim, não é? João, desculpa. Sim. Eu se calhar também, atenção, a questão aqui é, a ITV precisa também que a equipa compreenda a forma como funciona. Este é o primeiro ponto importante. E, portanto, para que isso aconteça, continuamos a ter, portanto, as potenciais resistências que aconteceriam com a InfraSpeak aconteceriam também com a ITV. Uma das coisas que nós temos implementadas desde o dia zero é a questão da formação, que é, quando nós falamos de cadeias hoteleiras, a coisa normalmente é muito fácil, que há uma equipa de marketing, há uma equipa de reservas e, portanto, entre eles percebem de forma evidente qual é a mais-valia, percebem que vão se focar em fazer vendas daquilo que realmente vão ganhar eventualmente comissões ou que realmente há maior trabalho e, portanto, só tens que explicar como é que a consola funciona. Como toda a gente, tipicamente, que anda neste âmbito das vendas, do marketing, já usa o WhatsApp no seu dia-a-dia, já usa Facebook, não há uma novidade tremenda, porque na realidade normalmente o comentário é finalmente isto já anda a falar disto há muito tempo. Portanto, aí estamos bem. Em relação àquilo que são os hotéis individuais, aí já a situação se torna muitas vezes mais engraçada, porque aí sim tu normalmente vais falar com a recepção, vais falar com a pessoa das operações, que vai ser a mesma pessoa que depois vai fazer a contabilidade no fim, e aí tens que claramente dar todo o amor e carinho para ela perceber o quantas horas vai salvar, e, portanto, para a coisa ser muito tranquila. Em relação aos clientes mesmo, a questão aqui é, o GDPR tem aquele conceito muito bonito do opt-in, que é fundamental, que é, nós temos de ser claros onde é que vamos adquirir estes clientes. Portanto, e quando digo que estes clientes são estes users. Estes utilizadores, quando falamos do website, é claro, tem a ver com a forma como nós pomos o tal widget bonitinho, tem a ver com a forma como também depois, eventualmente, os nossos anúncios de Facebook, o nosso Google Ads, etc., vai redirecionar para o sítio certo, para as páginas certas onde nós temos esta automatização e, portanto, onde ela funciona. Claro que é assim, isto é sempre a bola de neve, que é, se nós não tivermos
tivermos pessoas a ir para o Facebook, não tivermos pessoas a ir para o nosso website, também não vamos ter muitos utilizadores. E, portanto, isto tem que ser aqui uma parte, uma estratégia de marketing integrada. Quando estamos a falar com a comunicação para hóspedes in-house, aí temos que também, no fundo, saber e ter a certeza que o hóspede sabe que nós temos esta funcionalidade. E, portanto, onde é que nós vamos pôr um número de telemóvel disponível ou um QR Code disponível? Vamos pôr nos principais sítios onde os hóspedes vão estar a maior parte do tempo, que há de ser aonde? No quarto, há de ser na recepção, eventualmente há de ser no elevador, que é um claro ponto de passagem, há de ser no tal e-mail de boas-vindas, na mensagem de boas-vindas que enviamos. No fundo, há de ser em qualquer lugar onde o hóspede que passe. E depois, ao mesmo tempo, eu por acaso outro dia vi um caso muito giro da utilização da iTiffy, que foi um hotel muito pequenino, que tinha um papel muito bonito à entrada a falar do concierge virtual com o QR Code e com o número. E eu pensei, pá, está perfeito. Chamava a atenção, era bonito, chamou-lhe logo o concierge, que por acaso até foi um nome que nós acabámos por adoptar do concierge digital, até lá não tínhamos propriamente um nome muito bonito para o produto, porque em realidade era mesmo isso. Portanto, a ideia seria o hóspede perceber que havia ali um número que ia ter uma resposta 24/7. Agora, se me perguntas se todos os utilizadores ou todos os hóspedes, neste caso, vão usar da mesma forma, claro que sabemos que não. Quer dizer, mais uma vez, quem tem 70, 80 anos vai visitar um hotel e não usa o telemóvel no dia-a-dia, não vai passar a usá-lo. Mas também essa mesma pessoa também não vai ligar para a recepção. Provavelmente vai à recepção diretamente. Aqui a questão é essa, e portanto, não conseguimos ultrapassar esta questão. Conseguimos ultrapassar a outra. Sabes que, na verdade, existem imensos clientes que partilham comigo que, curiosamente, são os 70, 80 que mais se dirigem à recepção a pedir a password do Wi-Fi. Porque existe um Skype, existe agora um Teams, ou um Zoom, ou o que seja, ou até mesmo o WhatsApp, que permite fazer as chamadas para os netos, não é? E, portanto, passámos a andar com telefones ou com tablets para esse efeito, e, portanto, a comunicação com a unidade hoteleira poderá ter aqui uma oportunidade. Mas daquilo que tu disseste, acabo por tirar duas ideias-chave que gostava de partilhar, que é, sim, a tecnologia ajuda, mas sim ela custa dinheiro. E, portanto, há que fazer uma correta análise do negócio e de como é que depois vai utilizar essa mesma ferramenta para trazer benefício. Não basta adquirir uma tecnologia só porque achamos que é muito giro. É depois preciso planeá-la e implementá-la corretamente, envolver a equipa, porque só assim conseguiríamos garantir que esse investimento tem algum tipo de retorno. E depois, perdi-me aqui um bocadinho no raciocínio, mas tu focaste aí um tema que era bastante interessante e eu peço desculpa, mas já lá volto. Vamos continuar aqui, esqueci-me completamente, mas era uma coisa muito gira que tu disseste. Mas pronto. Mas posso pegar nesse ponto, que é a questão do envolvimento da equipa. Não é muito comum, tenho a dizer, mas acontece por vezes nós na ITV fazemos aquele papel de paizinho, que é, obviamente nós temos, era o que o Zé há bocado estava a dizer, nós já temos mais de 600 propriedades, portanto já sabemos mais ou menos como é que funciona, e como temos dos vários tipos, 3 estrelas, 4 estrelas, 5 edifícios, 5 estrelas, de cidade, de resorts, de praia, claro, mais do interior, mais de cidade. Portanto, temos aqui, no fundo, uma panóplia de hotéis muito grande. Então, eu posso partilhar que também é uma das vantagens para os nossos competitors, é que, na realidade, tipicamente, cada hotel tem um account manager, e esse account manager é literalmente alguém que está a ver as métricas. Quantas mensagens o hotel está a receber? Qual é a automatização? Porquê que a automatização será mais baixa ou mais alta? Quantas conversões está a ter, se as pessoas da equipa estão a interagir ou não, ou seja, se estão efetivamente a logar-se e a responder aos utilizadores, se depois os hóspedes, quando avaliam a interação com a equipa ou com o chatbot, há diferenças significativas, e portanto, com este papel um bocadinho de paizinhos, de estarmos a perceber as métricas, também tentamos garantir sempre que não há clientes que usam o primeiro mês e depois a coisa passa. E portanto, é um papel importante, porquê? Porque na realidade, normalmente, nós estamos aqui os três que fazemos vendas, acabamos de fechar muitas vezes os contratos com os administradores ou com os diretores, que acabam por ser as pessoas que utilizam. E portanto, este account é fundamental para garantir que realmente tudo está alinhado. Porque muitas vezes... O desenvolvimento que eu falava há pouco é porque a administração ou a direção acabam por adquirir determinadas tecnologias que não são adequadas à sua realidade operacional, porque a operação não é consultada neste processo, e depois, quando fazemos implementações, encontramos uma série de problemas, não é? Sem dúvida. Desculpa aproveitar que te interrompi, João, só para dizer que o tal comentário que eu tinha acabado por me esquecer tinha a ver com a questão da dimensão.
tu deste esse exemplo dessa unidade hoteleira mais pequena e que, apesar de pequena, fez o investimento em ter este tipo de comunicação e arranjou forma de tentar que ela, de alguma forma, entrasse na rotina dos seus clientes, e eu acho que isso era importante, porque muitas das vezes, como já referi há pouco, há aqui a questão do investimento, não é? Sim. Eu mais uma vez posso completar-te aí, que é quando eu comecei a trabalhar na AIGF, e se calhar o Zé ainda vai conseguir partilhar mais, porque já está há mais tempo na indústria, que era, portanto, este tipo de soluções novas, aquilo que acontecia era Lisboa, Porto, Algarve, Madeira, a coisa rolava. Fora disto, era uma desgraça. Eu lembro perfeitamente de entrar em hotéis na minha terra, literalmente, e eu parecia um bocadinho um extraterrestre, porque estava a falar de coisas que não faziam muito sentido. E agora, de repente, nós vemos que no último ano, e obviamente nesta altura do Covid, muitos destes hotéis mais pequeninos começaram a olhar para a tecnologia como é que nós vamos retirar potencial dela, porque finalmente os nossos administradores, os nossos donos deram permissão para que a tecnologia entre. E eu partilho, e portanto isto deve ser transversal à indústria neste momento, que a maior parte dos hotéis que neste momento uma pessoa consegue andar para a frente são hotéis de não centros de cidade, por razões óbvias também, mas... Sim, as hoteleiras estão a tentar contrariar esta tendência, não é? E, portanto, estão a recorrer à tecnologia porque é o que efetivamente faz sentido nesta fase. Sem dúvida. José, nós falámos essencialmente de manutenção e também acabamos por fugir muito aqui para esta questão da comunicação com o cliente, porque é a minha opinião e corrige-me ou dá-me a tua se eu estiver enganada, efetivamente os clientes acabam por se preocupar mais com a comunicação externa do que propriamente com a comunicação interna, e isto tem graves impactos no dia-a-dia, nas operações das unidades hoteleiras. Falámos um bocadinho da manutenção, mas tu tocaste há pouco aí num ponto que tinha a ver com o housekeeping, e são ainda poucas as soluções na hotelaria que de alguma forma ajudam este departamento. Queres partilhar um pouco mais sobre isto, por favor? Sim, eu acho que, portanto, mesmo no último ano tive a oportunidade de ir a algumas feiras internacionais, já começa a aparecer alguma coisa dedicada ao housekeeping. Mas de facto ainda eu diria que é uma área ainda muito com processos um bocado atrasados ainda, onde se utiliza ainda muito papel, folhas e onde sempre que há um problema também agarram no telefone e ligam para a recepção, ligam para a equipa técnica. Quando os quartos estão prontos, vai um telefonema para a recepção. E portanto as ferramentas que estão a aparecer aí no mercado são ferramentas de facto que permitem automatizar todo este tipo de processos, não é? Enfim, especificamente por acaso sobre o vosso PMS não desconheço, mas há alguns PMS, enfim, seja da Opera, enfim, outros PMS de grande dimensão, que já têm ferramentas bastante interessantes em termos de housekeeping, onde depois isto falha, é depois a transição do housekeeping para a manutenção, e é aí que nós entramos. Por isso é que temos clientes, enfim, que trabalham com PMS internacionais já bastante interessantes, e que normalmente os PMS têm sempre alguma solução na área de manutenção, mas tipicamente é uma solução de ticketing, só para gerar, no fundo, eventos ou trabalhos, mas depois vão muito pouco a fundo. Daí que, mesmo, por exemplo, o Intercontinental, que são nossos clientes, no fundo, viram um valor brutal a partir do momento em que nós conseguimos entrar, de facto, na manutenção de uma forma mais profunda e darmos um valor acrescentado diferente do que um PMS dá. Portanto, eu queria também só acrescentar um comentário que o João estava a referir, bastante relevante. Nós também temos, tipicamente, normalmente, no nosso caso é um bocadinho diferente, quando estamos a negociar um projeto, tipicamente, principalmente quando estamos a falar de cadeias hoteleiras ou de hotéis de maior dimensão, tipicamente a área de operações e o chefe de manutenção é envolvido no processo de decisão, mas quando começamos um projeto, é sempre escolhida uma pessoa, pelo cliente, que no fundo é o nosso, que nós chamamos de nosso champion interno. E no fundo é essa pessoa que vai ser, no fundo, a voz de InfraSpeak dentro do cliente e garantir dentro do possível que tudo corre da melhor forma possível. Muito bem. Sim, é claro que os PMS já têm essas pequenas funcionalidades, uns mais que outros, mas nós pessoalmente temos sentido que não há muita adesão, até por questões que já fomos falando ao longo aqui da nossa conversa, de adaptabilidade das pessoas e também da imprevisibilidade que existe na operação hoteleira. De
porque aquilo que está estipulado em termos de entradas e saídas e limpezas de estadia às 6 da tarde é completamente diferente daquela que existe às 10 ou às 11. E se a equipa não tiver uma forte componente tecnológica para se conseguir adaptar rapidamente àquilo que está a acontecer, a tecnologia perde aqui um bocadinho de força. E, portanto, nós, enquanto PMS, sentimos imensa essa dificuldade, e daí a minha questão perceber se, numa junção com uma ferramenta como a tua, poderíamos ser aqui um bocadinho mais fortes na solução a apresentar ao cliente. E isso leva-me também já aqui a uma outra questão que nos foi colocada, que é, tendo uma solução de gestão de manutenção, tendo uma solução de comunicação com o cliente, tendo um PMS, portanto aqui as 3 soluções operacionais, como é que isto na prática, e tentando explicar isto de uma forma muito sucinta, porque o nosso tempo voou, como é que isto funciona? Se calhar com um exemplo prático, desde a reserva até ao check-out, ou até o post-stay, em que podemos continuar a comunicar com o cliente, de uma forma muito rápida, tentar explicar a quem nos está a ouvir como é que as 3 soluções, estes 3 tipos de soluções podem integrar e sim facilitar o nosso dia-a-dia. Acho que a minha é que toca de certeza em todas, não é? Portanto, em termos de reserva é muito simples, seja uma reserva via o nosso chatbot, via o motor de reservas, via uma OTA, a certeza é que elas vão estar no PMS. E portanto, nós naturalmente na ITV, para mandarmos mensagens de boas-vindas, campanhas in-house, saber o checkout, etc., temos necessariamente que ler ao PMS essa informação toda. E portanto, este é o primeiro ponto de contacto. Depois já o segundo, que é para nós enviarmos formulário de check-in, faz muito mais sentido se depois os dados que são inseridos nesse mesmo formulário puderem ser inseridos diretamente no PMS. E, portanto, é aquilo que se chama uma two-sided integration, não é? Portanto, ele não só lê, mas também escreve no PMS. E, portanto, a partir daqui, em relação à questão da reserva e do check-in, é mais ou menos isto. Depois, eventualmente, pode haver aqui algumas especificações, se alguém pedir alguma coisa específica dentro do quarto, eventualmente também o PMS, no fundo, ficar com uma informação, mas isto já são tipicamente integrações mais complexas e dependem muito de casa a casa e quais são os serviços concretos do hotel. Depois, em relação à InfraSpeak, eu falo da minha parte e o Zé fala dele, que é mais fácil, que é basicamente quando alguém está a dizer há um problema qualquer, identifica o problema, rapidamente o chatbot identifica qual é o tópico e vai automaticamente notificar o sistema da InfraSpeak. Zé, João, apenas para esclarecer, esta integração que estás a falar é o cliente agarrar no seu próprio telemóvel e através, por exemplo, do WhatsApp ou do Messenger do Facebook, enviar uma mensagem a dizer tenho a luz fundida. É exatamente. Ou tenho um problema no ar-condicionado, ou seja o que for. Portanto, como nós usamos a tal AI, a tal inteligência artificial, conseguimos identificar o tópico, rapidamente identificamos que é de manutenção e dispara. Okay. Exatamente. Mas no fundo é como o João está a referir, nós temos, do nosso lado já temos tudo tipificado, o tipo de problema, a área do problema e, portanto, no fundo é só a API, no caso a IGF, ir buscar esta informação e mostrar tanto no bot, tantas opções, e o cliente quase nem tem que escrever, só tem que selecionar e imediatamente depois entra via API do nosso lado e vai ter as equipas técnicas. Portanto, o cliente agarra-nos o telefone, coloca a comunicação de uma avaria, ela é enviada automaticamente para o software de manutenção, que despleta logo um alarme para a secção, depois vai depender aqui da dimensão das unidades hoteleiras, não é? Mas para a pessoa que irá dar seguimento a essa mesma reparação, não é? No fundo, em vez de estar a ser a recepção que entra naquela interface que vos mostrei e reporta o problema, é o hóspede, através do seu telefone. Okay. Esta questão levanta-se porque quando são apresentadas soluções aos hotéis, acaba por haver vários interfaces diferentes, pois cada software tem o seu back-office, não é? Uhum. E às vezes a questão que se levanta aqui é vou ter que entrar em 3 sítios diferentes e na realidade a resposta é sim, não é? Até porque nem tudo aquilo que se faz, por exemplo, na solução da IGFI, entra no PMS, nem entra tudo na InfraSpeak. E, portanto, isto acontece com as 3 soluções, ou seja, não há propriamente uma forma de nós termos um back-office único onde permita fazer tudo, porque depois no PMS, para além de tudo o que vem da IGFI, há toda a gestão interna e operacional das reservas, não é? E de faturações e de lançamentos e de preenchimento de dados para CEFs que poderão eventualmente não entrar automaticamente. E também temos a questão de todos aqueles que não estão a utilizar esta comunicação automática e que precisamos continuar a ter
aquela ferramenta para fazer aquela coisa, porque vão continuar a existir pedidos de manutenção que vão entrar diretamente pelos operacionais do hotel e, portanto, vão ter que entrar na solução da InfraSpeak e não na solução da IGFI e, portanto, respondendo aqui mais diretamente a quem nos está a ouvir, é efetivamente necessário que continuem a existir as 3 ferramentas de uma forma mais isolada. Aquilo que nós conseguimos fazer será a integração para que o máximo de operações possíveis ocorram de uma forma automática e que depois não são visíveis, não temos que ir a lado nenhum visualizá-las porque elas funcionam sem que seja necessária a interação de um operacional. Bom, o nosso tempo passou, eu só não queria deixar de colocar aqui uma questão que curiosamente vem de uma entidade regional de turismo. Penso que se calhar, mais uma vez aqui, mais para o João, porque a questão é como é que as entidades regionais podem participar, ajudar, integrar com a comunicação que é feita aos seus clientes. Não sei se temos alguma resposta para isto, Sim, mas a pergunta é curiosa, achei que deveria fazer sentido colocarmos. Temos a resposta oficial, é a IGFI também trabalha com entidades, neste caso a maior entidade portuguesa, que é o Turismo Portugal, não é? E portanto aquilo que faz no fundo é colocar o chatbot disponível para estas mesmas, neste caso para o Turismo Portugal, para responder a questões daquilo que são no fundo as pessoas que vão lá colocar questões. No caso das entidades, há esta possibilidade, obviamente, de colocar um chatbot para os seus associados terem respostas mais rápidas, isso é rápido e fácil e evidente. Outra questão é ao nível, obviamente, daquilo que é uma parceria mais institucional e, portanto, em termos mais comercial puro, que é, obviamente, a entidade tem todos os contactos numa região e, portanto, pode ter algum tipo de benefício para os seus associados, um desconto, uma questão assim um pouco diferente. Portanto, no fundo... Sim, penso que a questão era mesmo mais técnica, do ponto de mais vista técnico, operacional, não é? claro, do ponto de vista técnico... Eu acho que aqui desculpa, João, acho Força. que aqui o objetivo da pergunta é um nítido interesse da região de turismo fazer parte da solução para combater esta situação e, portanto, ser mais ativa nos negócios dos hotéis da sua região. E, portanto, parece-me que há aqui um interesse em tentar perceber se há alguma forma de colaboração ou de partilha de informação, claro que sim. de contactos, não sei. Depois teremos, obviamente, que perceber e convidamos, se calhar, quem nos contactou a contactar-vos depois diretamente e tentar perceber se existe alguma forma Isso seria perfeito, sim, sem dúvida. Mas certamente que há, isso não tenho dúvidas. A tecnologia permite tudo, não é? Pelo menos é Exato. que nós costumamos dizer e que acreditamos é que, efetivamente, a tecnologia hoje em dia não tem limites. Depois há a questão financeira, mas pronto, com essa teremos que aprender a gerir. Mas eu costumo dizer, às vezes em tom de brincadeira, mas é mesmo verdade, a tecnologia permite fazer tudo. Exatamente. Basta que as pessoas tenham as ideias, que eles tentem operacionalizar e depois encontrar um parceiro à altura de as concretizar, não é? Bom, eu diria que haveria aqui um espaço para considerações finais. José, queres acrescentar alguma coisa aqui aos nossos ouvintes? Alguma recomendação, algum conselho? É assim, eu acho que um bocado em virtude desta fase que estamos a viver, da pandemia, um conjunto, digamos, de alterações e tecnologias que temos assistido nos últimos anos a que várias empresas, enfim, como a IGFI, têm vindo a tentar introduzir no mercado, todas estas alterações estão a ser introduzidas a uma velocidade impensável, não é? Acho que as vantagens para a indústria, no seu geral, são óbvias. Obviamente que havia um conjunto de resistências, mas que essas resistências, em virtude do Covid, rapidamente desapareceram. Isto é como a questão do trabalho remoto. Antes da pandemia era assim uma dificuldade e não é possível neste tipo de empresa e de repente até o Estado trabalha remotamente. E portanto acho que foi uma das coisas positivas desta fase que estamos aqui a viver e que vai um bocadinho, enfim, ao de encontro com o tema deste webinar, que é a desmaterialização de uma vez por todas, em termos, enfim, globais, da comunicação. Acho que isto obviamente era uma tendência, então hoje acho que não é uma tendência, é um facto. É possível nós encontrarmos forma de comunicar eficazmente, mas também financeiramente executável. Claro, óbvio, estamos sempre a partir do pressuposto que, obviamente, as tecnologias
são, do ponto de vista financeiro, são execuíveis, senão, para o cliente, porque senão... Eu estou a insistir nesse tema porque, como sabes, eu também lido com isso todos os dias, não é? E é efetivamente a principal barreira, é que os hoteleiros olham e bem para a questão do custo, acho que sim, têm que olhar, porque não pode ser um projeto inviável, mas existe alguma dificuldade em perceber depois o retorno. Claro. Eu até diria que há aqui um ponto importante que não deve ser esquecido, que é, eu tenho visto alguma... Atenção, não corresponde todo ao tecido empresarial português, mas assusta-me um pouco ver alguns hotéis que nesta fase o único objetivo que têm é cortar. O cortar tem um problema, quanto a mim, que é um pouco assustador, que é quando for... primeiro, é preciso chegar-se ao momento da recuperação, e para se chegar, cortar pode não ser a melhor solução, porque de repente ficamos sem sistemas, sem pessoas, ficamos sem nada. Portanto, ter o edifício por si vale o que vale. E depois há outra questão fundamental, que é, depois de uma recuperação, à semelhança de qualquer outra crise, tipicamente os eficientes sobrevivem e ficam mais fortes, e normalmente os menos eficientes, portanto, do ponto de vista teórico, tendem a não conseguir permanecer. E, portanto, tem-me assustado um bocadinho algumas conversas que tenho ouvido de alguns hotéis da questão de cortar a todo custo, porque não me parece de toda uma abordagem certa, é uma abordagem demasiado portuguesa, o que assusta-me um bocadinho. Por outro lado, a questão daquilo que são os preços, no fundo, de cada solução. Eu diria que nós em Portugal temos uma vantagem única, que é quase todos os softwares que eu conheço são portugueses. Ou pelo menos aquilo que é da grande maioria dos hotéis em Portugal. E isso tem uma vantagem maravilhosa, que é, há 15 ou 20 anos atrás, este tipo de softwares provavelmente já existiam, numa fase menos evoluída, mas só estavam acessíveis a grandes cadeias. E, portanto, a partir do momento em que há esta democratização desta tecnologia para que qualquer hotel tenha um PMS, um Booking Engine, um software de manutenção, um RMS, um chatbot, significa que são affordable. E, portanto, eu não conheço nenhum sistema para um hotel individual que custe de todo o que custa, no fundo, um salário mínimo. E, portanto, isso já indica um bocadinho quais são os custos, não é? Portanto, muitas vezes 3 ou 4 softwares juntos correspondem a menos de 1 milhar de euros, portanto, uma coisa assim do género, depende, obviamente, da cadeia. E se calhar poupa muito mais do que um ordenado, não é? Exatamente. Ou se calhar dedicamos aquele ordenado a fazer coisas isso é que é importante. Eu digo sempre que não estou aqui para substituir pessoas, mas queremos é que aquele ordenado valha realmente. Os hotéis, hoje em dia, acho que não conheço nenhum hotel que tenha funcionários a mais. Aliás, acho que nenhuma empresa em Portugal, mas pronto, falando especificamente de hotéis, eu não acredito que hajam hotéis que tenham funcionários a mais. Acredito sim, ou tenho praticamente a certeza que todos eles têm funcionários que trabalham demais e que depois acabam por não conseguir ser tão eficientes, que é uma palavra que tu usaste e que se adequa aqui perfeitamente. A eficiência não se consegue com sobrecarga de trabalho. Não podemos pedir a um funcionário que esteja sempre feliz, sempre motivado a vender, sempre motivado a executar o maior número de limpezas de quartos ou de reparações possível, quando depois ele está sobrecarregado. E, portanto, a eficiência aqui pode ser perfeitamente alcançável se nós conseguimos encontrar as soluções certas e isto acho que é muito importante, não há uma solução que sirva para todos. O mesmo software pode ser configurado de várias formas para que responda às necessidades específicas de cada hotel e às vezes eu sinto que os hotéis não pensam nisso, não se dão ao trabalho, entre aspas, de procurar a sua solução. Fazem o que todos fazem, com as parametrizações iniciais e às vezes estão escondidas funcionalidades ou pequenas parametrizações que iriam poupar muitas horas de trabalho a quem depois tem que operacionalizar o dia-a-dia dos hotéis. Sem dúvida. Eu acho que a indústria hoteleira enfim, não é uma indústria tão, digamos, tão inovadora e tão receptiva como outras indústrias. Mas, de facto, acho que nos últimos anos tem sido uma transformação significativa, até porque há, enfim, estas gerações de hoteleiros a pouco estão a mudar e, portanto, mesmo a própria educação hoteleira que se dá hoje não era a mesma que se dava há 20 anos atrás. E tudo isto misturado com a tecnologia que temos ao dia de hoje, de facto, torna que esteja tudo melhor preparado. Claro que sim. Bom, teríamos ainda aqui muito mais pontos de vista, opiniões e recomendações para discutir. O nosso tempo chegou ao fim, já ultrapassámos um bocadinho. Queria agradecer-vos mais uma vez por terem aceito o meu convite. Muito obrigada.
Esperemos voltar a encontrar-nos numa próxima talk. E pronto, ficamos à espera do que vai acontecer com esta nova crise e voltaremos a reunir certamente no futuro para fazermos aqui um balanço de como é que ocorreu esta evolução, se realmente foi assim tão rápida ou se foi só um fogo reduzido e, portanto, já o apagámos e acabámos por esquecer que a tecnologia pode ajudar-nos aqui a aumentar as nossas vendas. José, muito obrigada. O resto, uma boa tarde. João, muito obrigada. Voltaremos a falar. Obrigado. Obrigado. Tchau, João. Tchau, tchau. Um abraço.